Olá, tudo tranquilo? O tema desse vídeo é a definição atual de contrato. Vamos lá? A gente sempre ouviu que contrato é um acordo de vontades. Mas que acordo de vontades há quando uma pessoa toma um ônibus ou faz uma compra num supermercado? São operações econômicas ditas de adesão, exatamente por estar ausente a manifestação de uma vontade livre de ambas as partes. Isso por um lado. Por outro lado, a ideia de que o contrato seria um acordo de vontades fazia algum sentido nos séculos XVIII e XIX. Naquela época, havia pouquíssimas pessoas jurídicas e os contratos eram celebrados entre pessoas físicas dotadas de vontade. Essa era a regra. Em pleno século XXI, a regra não é mais essa. A pejotização das relações econômicas é uma realidade que não se pode deixar de enxergar. As pessoas jurídicas tomaram conta de praticamente todas as relações econômicas e, portanto, contratuais. Mesmo entendendo que sempre haja pessoas humanas por detrás das pessoas jurídicas, falar em vontade de uma pessoa jurídica soa um tanto quanto forçado e absolutamente anacrônico. Tendo isso em mente, nós podemos dizer que o contrato é um ato jurídico lícito de repercussão pessoal e socioeconômica que cria, modifica ou extingue relações convencionais dinâmicas de caráter patrimonial entre duas ou mais pessoas de direito privado que, em regime de cooperação, visam atender desejos ou necessidades individuais ou coletivas em busca da satisfação pessoal, assim promovendo a dignidade humana. Essa convenção deve versar sobre matéria de cunho patrimonial, econômico, deve revestir um caráter material, sendo conversível em dinheiro. Pode ocorrer de o objeto da prestação de uma das partes não ser econômico em si mesmo, como os serviços médicos. O importante para caracterizar a patrimonialidade é o contexto econômico em que se dá a prestação. Tanto isso ocorre que os serviços médicos, em regra, têm preço. É importante frisar que é a necessidade ou o desejo que impulsionam a vontade dos contratantes. Ninguém contrata a troco de nada, mesmo que seja para satisfação de um desejo íntimo relacionado à caridade, por exemplo. Em outras palavras, os contratos não resultam de uma vontade livre e incondicionada, embora não se esteja eliminando o livre-arbítrio. É ele, o livre-arbítrio, que irá distinguir as necessidades reais das fictícias e nos levar a contratar ou não, baseados nas nossas possibilidades. Bem, todo contrato deve possuir um objeto jurídico, seja o de adquirir direitos, como na compra e venda, seja o de resguardá-los, como no seguro, seja o de transferi-los, como na cessão de crédito ou na doação, seja o de conservá-los, como na renovação dos contratos, seja o de modificá-los, como na revisão dos contratos, ou, finalmente, seja o de extingui-los, como no distrato. Os direitos e também deveres que surgem se modificam, se resguardam, se conservam, se transferem ou se extinguem, devem ser visualizados no contexto dinâmico de uma relação jurídica. Em outras palavras, os contratos são, por excelência, um processo dinâmico, em constante movimento. Isso é importante porque, se nós não visualizarmos os contratos nesse contexto dinâmico, nós não vamos poder falar em função social e muito menos em função econômica deles. Bem, além de dinâmica, a relação contratual se processa em cooperação. Não se pode ver nas partes contratantes inimigos, um desejando destruir o outro.
para o contrato chegar a um bom termo, deixando todos satisfeitos, é fundamental que as partes possam exigir reciprocamente cooperação, conduta cooperativa uma da outra. Bem, além de tudo isso, os contratos devem ser celebrados por pessoas de direito privado. Caso contrário, nós vamos para a seara do direito público, do direito administrativo, que vai regular os contratos celebrados com a administração pública. Nós tratamos de direito civil, portanto, as partes contratantes devem ser pessoas de direito privado. Não estou querendo dizer que não se aplicam essas normas de direito privado nas relações contratuais com a administração pública, mas os contratos administrativos se regulam por princípios e regras típicas. Muito bem. O traço característico do contrato contemporâneo parece-nos ser, então, por tudo o que foi dito, a sua progressiva objetivação. Como enfatiza o professor italiano Enzo Roppo, o contrato passa a ser percebido como um encontro de comportamentos sociais valorados de modo típico por aquilo que eles socialmente exprimem. E eu acrescentaria socialmente e economicamente. E isso tudo abstraindo-se das atitudes psíquicas concretas dos seus autores. Ou seja, não interessam essas atitudes psíquicas dos autores, interessam exatamente os comportamentos reais, objetivamente valorados. É interessante perceber que o processo de objetivação do contrato vem sendo acompanhado por uma crescente intervenção estatal na sua disciplina legal, notadamente pelo fato de as técnicas contratuais contemporâneas abrirem uma margem bastante significativa para que os agentes em situação de superioridade econômica estabeleçam condições contratuais amplamente favoráveis aos seus próprios interesses, desconsiderando as legítimas expectativas daqueles com quem contratam, o que pode evidenciar uma tremenda abusividade. É comum, por exemplo, encontrarmos nas cláusulas contratuais gerais a exoneração da responsabilidade civil em favor do predisponente, a limitação de direitos do aderente, a variação unilateral do preço pelo prodisponente, a inversão do ônus da prova em prejuízo do aderente, a imposição de cláusula penal com valor excessivamente elevado, a possibilidade de o predisponente investigar a vida privada do aderente, o acesso dos dados cadastrais do aderente pelos parceiros do predisponente, a fixação do foro contratual distante do domicílio do aderente, entre outras cláusulas que a gente vê nos contratos, principalmente nos contratos de adesão. Elas são muito comuns e, evidentemente, abusivas. Daí a necessidade da intervenção do Estado. É importante essa intervenção, com certeza. Ela só não pode ser exagerada. É isso. Por agora é só. Na quarta-feira tem mais. Um grande abraço.